Segundo o nosso escritor, estas palavras foram ditas já no finalzinho da jornada de Davi. Embora, como vocês poderão perceber posteriormente, nesse ponto de vista não está 100% cronológica, né? Nós vamos encontrar depois, ainda no capítulo 24, o episódio lá da Eira do Araúna, que provavelmente esteja então fora dessa lógica de sequência. A Bíblia não foi feita cronologicamente. Mas o texto aqui começa falando que Davi, foram as últimas palavras de Davi. E o escritor, o Samuel, chama ele de ungido do Deus de Jacó e mavioso salmista de Israel. É um privilégio muito grande esse homem que teve uma longa jornada de vida, trajetórias difíceis, não foi perfeito. Eu acredito que o Davi representa exatamente um homem na sua naturalidade. Um homem bom, reto, justo, temente a Deus, mas que é falho. E a gente nunca pode esperar do ser humano 100%. Enquanto ele for humano, ele está sujeito aos percalços da vida. Tem uma ideia bem equivocada, até teologicamente, de algumas pessoas que hoje se ministram a Escritura Sagrada e que por alguma razão se auto-intitulam de infalíveis ou representantes de Deus. Eu não estou falando especificamente do Papa, estou falando até de pastores mesmo, que na nossa geração diz, não, o homem de Deus é o representante de Jesus aqui na terra, não tem falha, não tem nada, a palavra dele é a última falada, acabou e etc, etc. Você vai estar acompanhando a biografia de Davi e sabe que Davi teve alguns momentos que ele teve que parar para ouvir. Em alguns momentos ele retrocedeu, ele reconheceu que estava errado. Ele disse, eu falhei aqui, eu errei aqui, eu caí aqui, mas eu me levanto ali, eu prossigo aqui. E essa jornada todinha, e Deus não faz uma avaliação simplesmente baseada em alguns episódios da vida. Deus faz uma avaliação do todo, porque Ele é onipresente, onisciente. Ele está no passado, no presente e no futuro. E quando Ele disse que Davi é homem segundo o coração de Deus, Ele avaliou o passado, o presente e o futuro. Ele avaliou o Davi que venceu o gigante com a pedra. Ele avaliou o Davi que passou pelos atropelos de vida espiritual. Ele avaliou o Davi que foi rei de Israel, que conduziu uma nação inteira e que salmodiou o Senhor cantando hinos de adoração ao seu nome. Por isso o escritor diz assim, ele é ungido do Deus de Jacó e o mavioso salmista de Israel. E por que essa expressão? Para depois dizer assim, porque Davi diz assim, o Espírito do Senhor fala por meu intermédio e a sua palavra está na minha língua. Então, o que ele vai dizer aqui, o que ele vai pronunciar aqui, ele está plenamente convicto de que não é uma palavra sua, é uma palavra da parte de Deus, o Espírito do Senhor dos Exércitos, do Todo-Poderoso Senhor. Ele está falando na minha boca, ele está na minha língua, a sua palavra vai sair por meu intermédio. E aí então ele vai comentando aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã quando sai o sol, olha que beleza, como a manhã sem nuvem, cujo o esplendor depois da chuva faz brotar na terra a erva. Aí ele diz assim, não está assim com Deus a minha casa, pois estabeleceu comigo uma aliança eterna e em tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Observe que essa palavra, na primeira pessoa, Davi diz assim, tudo está perfeito. Ele diz assim, a minha casa está assim. Eu quero mencionar isso aqui. Nós conhecemos poucos homens da Escritura Sagrada que tiveram algum fracasso na vida e terminou em alta. Diz alguns historiadores
que alguns tipos de percalço na vida nunca mais colocam o homem no mesmo patamar. E a gente que conhece pela história, pelo que a gente vê no dia a dia, pelos noticiários inclusive, pelo que você conhece das pessoas que por acaso tiveram proeminência e depois vieram a fracassar, eles dificilmente retornam e ficam no mesmo posicionamento. Eu sempre costumo dizer que é como a queda de uma determinada altura. Ele levanta, mas levanta lá onde caiu. Subir de novo é uma questão de determinação, é uma jornada. E isso Davi fez e ensinou a fazer. Ele caiu lá embaixo, mas ele subiu outra vez, porque ele sabia o caminho. Eu suponho que ele disse assim: eu já subi aqui uma vez. E como foi que eu subi? Foi humilhado diante de Deus, foi aceitando a sua vontade, foi se submetendo às suas instruções, foi reconhecendo os meus erros. E quando passou por todos aqueles, aí você deve estar bem lembrado de episódios onde Davi foi extremamente afrontado, além de passar pela prova, além de ser machucado, além de ser ferido moralmente e pessoalmente, ele conseguiu aguentar silenciosamente e até com o interesse dos seus próprios homens revidar por ele. Ele dizia: não revide, isso aqui é a vontade de Deus. Deus está usando essa pessoa para falar, para me punir, para corrigir, para cumprir a sua vontade. Passou por tudo isso e depois dessa longa jornada, ele pode dizer assim: a minha casa está assim, porque Deus estabeleceu comigo uma aliança eterna e é tudo muito bem definida e segura. Ele chegou no final da sua vida com estabilidade espiritual. Ele chegou no fim da sua vida com a casa em ordem, com tudo colocado nos seus devidos lugares. E aí ele diz assim: não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Não está se falando somente, acho que Paulo falou uma certa vez, dizendo assim: nós não podemos nos valer, né, contar com as vantagens só aqui da terra. Se formos contar com a vida só terrena, nós somos miseráveis, porque Deus tem muito mais para nós além disso. Mas ele diz assim: mas Deus me fará prosperar na minha salvação, e ele fará prosperar na minha esperança. Agora, os filhos de Belial, os maus, serão lançados fora como espinhos, pois nós não podemos nem tocar nele. Quando são espinhos, quando você vai lidar com espinhos, se você cortar, lá na minha casa tinha, na muralha lá de casa, ao redor da casa, quando a gente mudou para ali, tinha uma plantação de uns espinhos que eles chamam de coroa de Cristo. Ali para fazer a podagem, era uma mão de obra terrível. É bom porque coloca aquilo ali no pé do muro ali, não tem nem cachorro que encosta. Ninguém se atreve a tentar pular. Mas quando ia fazer aquela manutenção, além de soltar aquele leite que se pegar no olho é um problema, ninguém poderia chegar perto. Na hora de recolher, o sujeito tem que pegar uma ferramenta de ferro ou um rastelo daquele. O que o texto está dizendo aqui: você não pega nele a não ser com um objeto de ferro, para tirar, lançar fora e jogar no fogo, porque com a mão você não se atreve. E olha o que o texto está dizendo: o ímpio é assim, vai ser recolhido, mas recolhido com um instrumento de ferro. Você não vai ter a capacidade de recolher com as suas próprias mãos. É algo que não compensa em hipótese alguma. Então, o texto de Davi está dizendo aqui duas coisas: que o justo prospera, o ímpio não. Nós vimos isso no domingo, né? O texto de Malaquias. Esse é um assunto que de vez em quando tem trazido muito conflito na cabeça de muitas pessoas, em todas as gerações que você conhece, e de vez em quando a gente encontra pessoas assim, encafifado, como diz aí o mineiro, preocupado: por como é que pode que o ímpio, o sujeito é ruim, o sujeito é mau, e ele vai e ele dá certo, para ele dá certo, ele conseguiu, ele passou, ele fez isso, fez aquilo, agora eu estou aqui ralando, pedindo e tal, etc, e não deu certo. Eu, às vezes, costumo pensar que Deus é tão bom e ama tanto a pessoa,
Porque tem algumas pessoas, irmãos, que não têm estrutura para ser muito pobre. Ele sofre demais e se desvia. Tem outros que não têm estrutura para ser rico. Se vai, desce demais e se desvia. Ele tem que ficar no meio. Aí ele diz, por que o fulano foi? Não foi, não. Deixa ele quieto aqui, que isso aqui está comigo. Está seguro aqui comigo. Enquanto ele estiver aqui, ele é meu. Se der muita corda para ele, se der muita asa, ele vai embora. Então, é como um pássaro que você cria dentro de casa com a asa cortada. Não dá muita corda para ele não, senão ele vai embora. Então, Deus nos ama, coloca todas as coisas na sua vontade, mas no fim de tudo ele diz assim, o justo, o Senhor restaura, o Senhor abençoa, o Senhor faz prosperar, a sua salvação está garantida e a sua esperança é eterna. E o Senhor tem uma aliança com o justo. O ímpio é arrancado e tirado fora do seu contexto, jogado no fogo. Ele não tem como prosperar a vida inteira. E é isso que o povo de Deus precisa acreditar na Escritura Sagrada. A Escritura diz isso. Vale a pena servir ao Senhor em qualquer circunstância. Vale a pena ser fiel a Ele, andar com Ele. Se nós vamos ter os percalços da vida, sim, vamos ter. Vamos passar pelas provas? Vamos sim. Até porque se não passar pela prova, o que nós vamos contar quando chegar lá? Não tem nada para contar, né? Eu queria ver um cara chegar lá e dizer assim, rapaz, a minha vida cristã foi uma beleza. Olha, nunca tive problema, nunca tive dificuldade nenhuma, toda a vida fui muito abençoado, nunca me faltou nada, nunca ninguém falou mal da minha vida, eu toda a vida fui só querido, abençoado, prosperei a vida inteira. Você até se esquece das coisas. Você vai chegar lá contando, olha, eu passei maus bocados. Você vai chegar lá como Jó. Eu pedi para ser esmagado por uma pedra enorme e não deu certo. Pedi para Deus ter me esquecido, ter me atropelado, me queimado. Por que Ele me deixou nascer? Eu pedi todas as coisas, mas Deus não fez. Eu passei todas as angústias que um homem pode passar. Mas eu venci e estou aqui. Pergunta para o Davi o que ele passou. Pergunta para o Samuel o que ele passou. Pergunta para os homens de Deus que passaram por todas as lutas e sofreram a vida inteira, mas dizem assim, mas eu cheguei aqui. Nós temos que ter alguma coisa boa para contar. E coisa boa para contar é vitória. E vitória sem luta não tem. Pergunta o sujeito assim, você venceu a luta? Venci, rapaz, não fui nem lá. Mas eu ganhei, não sei, acho que o adversário desistiu também. É esse tipo de luta que não tem vitória. Vitória que não aconteceu luta nenhuma. Não tem jeito. Você venceu porque você lutou. E por falar em luta, nós vamos conhecer aqui alguns homens interessantes. Esses homens que seguiram a Davi durante toda a vida, nós sempre nos lembramos do episódio em que Absalão resolveu lutar contra o pai. E Davi saiu de casa com alguns homens. Suponho, no contexto, que era uma quantidade limitada. Da minha parte, eu acredito que eram aqueles homens que começaram junto com ele, quando ele ainda era fugitivo de Saul. Lá na caverna de Adulão, naqueles ambientes ali escusos, onde eles estavam ainda começando o reino. Foram homens fiéis a Davi a vida inteira. Variava em torno de 400, 600 homens. Então, vamos colocar aqui numa quantidade maior, uns 600 homens. Aí quando, vamos dizer que esses homens tivessem aí uma quantidade, mas eu não acredito que fosse uma multidão de homens, até porque eles não sobreviveriam sem recurso. Mas de repente, o Aitofel, naquela noite que queria perseguir a Davi, disse assim, me dê 12 mil homens. Com 12 mil homens eu chego lá agora, pego ele cansado, sem comer, desesperado, antes que aconteça, antes que ele se prepare para alguma coisa, matamos ele e voltamos com ele, morto. E os homens que estão com ele nos seguirão. E 12 mil homens era uma coisa muito, muito fácil. Mas quando foram ouvir o Hussai, e é claro que o Hussai também estava usando uma estratégia para proteger Davi, ele falou assim, é muito arriscado 12 mil homens. Porque Davi não é um homem inexperiente. E por certo ele não está no meio dos soldados. Deve estar escondido em alguma caverna. E os homens que estão com ele, olha aqui os homens. Os homens que estão com ele são homens valentes que não temem a nada. Estão dispostos a dar a sua vida por ele. E o mais,
Eles estão acuados agora no deserto como uma ursa que lhe roubaram os filhotes. Esses camaradas não são flor que se cheire. Entrar lá com 12 mil homens e ser derrotado vai ser um vexame para o reino de Absalão. Absalão diz, realmente essa palavra é muito prudente. E o que você sugere? Eu sugiro que você arrume homem de todo Israel e de todo Judá e convoque todos os homens que você tem e vá você mesmo no comando e juntemos esses homens todinho e vamos lá onde ele estiver e caiamos sobre ele como orvalho sobre a terra. Eles fizeram isso? Fizeram e foram derrotados. Com todos os homens foram derrotados. Com 12 mil homens nem se cogitou. Com todos os homens foram derrotados. Mas agora olha só. Josebe-Besibete, filho de Taquemone, o principal de 3. Esse brandiu a sua lança contra 800 homens, ele sozinho. Matou 800. E ele era só um dos 3. Porque aqui ele vai fazer 3 categorias de 3. 3 valentes que sobressaíram acima de todos. Depois ele pega 3 que lideravam 30. Que estava também, sobressaía, não era como os 3 primeiros, mas eram valentes até os extremos. E depois, no meio de todos esses 600 homens, aí tinha 30. Esses 30 eram todos homens capazes de fazer proeza. E se um homem só mata 800, não é com 12 mil homens que você vai vencer 300 ou 600 homens como esse. Esse Josebe-Besibete simplesmente matou 800 homens. Por quê? Porque uma característica ele tinha: não tem medo de morrer. Não está preocupado com a vida. Ele simplesmente só sabe de uma coisa: tem que lutar. Mas depois dele ainda tem Eleazar, filho de Dodô, filho de Auí. Entre os 3 valentes que estavam com Davi quando desafiaram os filisteus, foram para a guerra dos filisteus. Os filisteus recuaram, voltaram para casa, largaram suas armas. Estava todo mundo indo para casa, daqui a pouco alguém diz assim: os filisteus estão aí de novo. Já tinha ido todo mundo embora, só estava o Eleazar. Eleazar pegou a sua espada, partiu para cima deles e passou o dia todinho matando soldado. Quando terminou o dia, a espada, a mão dele estava pregada na espada, colada na espada de tanto sangue que tinha colado aqui. E ele estava vivo contando a história. Quando voltaram os outros soldados, Eleazar ficou sozinho, gente, corre lá, socorre ele. Aí chegou lá, pode pegar os despojos, já está todo mundo morto. Não contou quantos foram, se era 800, ou se era 1000, ou se era 500. Eu sei que os homens estavam lá, esse era só um. Quem é que enfrenta esse exército? Agora, um detalhe. Vem o Samar, filho de Agé, Ararita. Quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia diante dos filisteus, esse camarada se pôs no meio daquele terreno e defendeu o terreno e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Detalhe aqui em todos os 3. Detalhe importante. 3 homens valentes, capazes de enfrentar cada um deles entre 800, 500, 1000 homens, sozinho. Mas em nenhum dos casos diz assim: ele venceu e foi embora. Não, diz assim: o Senhor efetuou o livramento. É bom lembrar uma coisa: que mesmo homens valentes e competentes só dependem de Deus para serem bem-sucedidos. Não adianta um homem ser valente. Irmãos, um homem valente, competente, poderoso, não tem jeito. Um inseto no olho dele mata ele. Insetinho pequenininho. Morreu, acabou. Fechou. Você é valente? Está morto. Deus não precisa disso para... Só que quando Deus quer capacitar um homem, não existe, pode ser onde quiser. Ele faz o que pode, do jeito que ele quer, porque ele sabe fazer. Agora, também dos 3, 30 cabeças desceram, ainda tinha mais 3. Desses 3 aí aparecem mais 3. Não são mencionados os nomes. Davi estava numa guerra contra os filisteus. Os filisteus meteram uma trincheira em Belém. Não dava para entrar. Davi era um líder muito carismático.
lidava muito bem com os seus soldados, era mais amigo do que chefe, era mais companheiro do que senhor, era uma pessoa próxima. As pessoas amavam Davi e tinham nele a certeza de que era um homem de Deus e acreditavam que ele era ungido do Deus de Jacó, um mavioso salmista de Israel. Davi estava sentado lá na terra, pensando, não tinha como reagir. De repente ele pensa alto, ele só pensa alto. Ele diz, se eu tomasse uma caneca de água lá daquele poço que está na frente de Belém. Claro, Belém estava totalmente cercado por filisteus. 3 dos seus valentes deram uma olhada para o outro assim e disseram, vamos ali. Saíram disfarçados, entraram lá dentro do acampamento dos filisteus, furaram a trincheira, desceram no poço, tiraram a água, trouxeram para Davi. Tiveram que enfrentar um exército inteiro, ou arriscar um exército inteiro. Se fizeram isso sorrateiramente, sutilmente, ou se tiveram que matar alguns, o texto não refere. Mas eles foram lá e buscaram. Eles estavam preocupados com a vida? Eles tinham medo de morrer? Não tinham medo de morrer. Esse era o tipo de homem que Davi tinha. Aí Davi disse assim, olha Davi, nós trouxemos a água. De onde vocês trouxeram isso? Você não falou que queria beber água do poço de Belém? Aqui está o copo, é a água de poço de Belém. Ele diz, Deus me livre de beber essa água. Olha, definitivamente, diante de todos, eu ofereço em sacrifício ao Deus de Israel. Porque eu não sou digno de beber uma água dessa que custou o risco de vida, o risco de morte, né? Melhor dizendo. O sangue desses homens. Só Deus merece essa honra. Aí vem a pergunta. Por que será que esses homens tiveram coragem de se arriscar tanto por Davi? Você pode imaginar? Eu acabei de dar a resposta. Porque Davi colocava tudo que era de mais importante na mão de seu Deus. Essa é a grande diferença. Você quer ser chamado de homem de Deus? Então está aí uma diferença. O que é importante pertence a Deus. O que é forte, o que é maravilhoso é de Deus. Eu sou apenas um instrumento, sou apenas um servo. Nós estamos vivendo uma cultura equivocada, irmãos. Há homens que, quando eles começam a aparecer um pouquinho, eles dizem assim, agora eles colocam o homem na frente do Deus. Prega-se muito, excessivamente, o homem de Deus e esquece de falar do Deus do homem. E o Deus do homem que faz essas coisas. É o Deus Todo-Poderoso. O Deus de Jacó, que tem o poder de fazer isto. Esses 3 homens fizeram um sacrifício extremo, mas eles fizeram porque eles sabiam, assim, Davi é um homem de Deus, ele falou isso, ele merece isso, vamos fazer isso. Davi sabia tanto disso que disse assim, não, eu vou aproveitar esse episódio para honrar o único que é digno de toda a honra e de toda a glória, o nosso Deus. Ele merece essa honra, ninguém mais. Agora, tinha mais soldado. O Abisai, esse aí que estava tão perto de Davi, era considerado dos 3 líderes dos 30. Não dos 3 primeiros lá, Bezebete. Mas Abisai era irmão de Joabe. E nós conhecemos esses 2 personagens. Joabe como um grande estrategista, era o comandante do exército, era um sujeito inteligente, era todo o armamento da guerra, toda a organização da guerra era ele que fazia. Ele também era sangue frio, não se gastava. Joabe não era aquele tipo do cara que dizia assim, joga a espada e vamos disputar na mão para ver quem é bom. Não. Se fosse na época da arma de fogo, não era aquele cara que dizia assim, joga a arma de fogo, vamos para o braço. Não, Joabe era o prático. Acaba logo com ele, mata, corta o mal pela raiz. Pode ser quem for, mata e acaba. Ele era um homem cérebro, mas ele tinha 2 irmãos. O Azael, que vai ser mencionado lá entre os 30, também fazia parte do grupo dos 30. A Bíblia diz que ele tinha os pés ligeiros como uma corça. Era rápido. O garoto era o caçula da família, dos filhos de Zeruia. Ágil, veloz, competente, guerreiro, treinado. Mas cometeu um equívoco no começo da jornada. Foi perseguir o Abner. O Abner era o comandante do exército.
correndo, fugindo dos próprios soldados de Davi, e Azael resolveu ir atrás para pegá-lo até o fim. Ele disse assim: rapaz, olha, eu vou te dar um conselho. Pega um dos moços aí, pega a armadura dele e vai embora. Me deixa, porque se eu te matar, eu vou ter problema com o teu irmão. Mas o garoto era novo, a cabeça dele era cheia de aventura. Ele não desistiu. O Abner então aproveitou e os corou na lança, aqui fazendo de conta que corria, voltou de uma vez e o matou. E não deu outra. Joabe o matou também. Como ele havia dito mesmo: se eu fizer alguma coisa contigo, vou ter problema com teu irmão. E teve, porque Joabe o matou. Ficou o Abisai, que era um guerreiro valente, uma fera, como diz, mas não tinha a cabeça de Joabe. Tanto que quando Davi deu o comando para ele, disse assim: pega os homens do teu senhor aí e vai atrás de Seba, senão nós vamos ter um problema. O que é que ele fez? Ele foi atrás de Joabe. Ele não dava conta. Davi demitiu Joabe e Joabe teve que ser reinserido. Mas Abisai era um homem simples. Mas olha só, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era cabeça de 30, alçou a sua espada contra 300 homens e o feriu. Tinha ele o nome entre os 3 primeiros dos 30, era o mais nobre dos 30, mas não estava lá na cúpula daqueles 3. Mas era um sujeito, não é qualquer um homem que... Você vê hoje esses filmes de super-herói aí, o cara mata 20 homens, 30 homens numa briga, né? Já pensou em 800? 800 homens em cima, você diz assim: isso não é possível, não é possível. Aos olhos humanos não é possível, mas já pensou em 300 homens? Tem 300 homens de uma vez. Você já viu um grupo de 300 homens? Irmão, a gente pega 3 ônibus. Não, 300 homens tem que encher 6 ônibus. Desses que nós temos aqui, dos maiores aqui, quando a gente faz esse evento para cada nós. Você já viu quando desce 2 lá no evento? Parece assim uma multidão. Você já pensou 6 ônibus daquele lotados? São 300 homens, todos eles armados, partindo para cima de um homem só. E o homem sair do outro lado sozinho, os outros mortos. É um homem valente. Esses homens eram o exército de Davi. Um exército que, o texto diz assim: Davi nunca perdeu uma guerra. Nunca perdeu uma guerra. Ele perdeu dentro de casa. Porque Deus falou assim: não vou te punir lá fora, não. Você vai sofrer as penalidades dentro da sua casa, onde você cometeu a atrocidade. Mas guerra contra os inimigos, não. Nunca foi problema. Abisai era esse homem. Competente, corajoso. Não tinha medo de nada. E depois deles o Benaia, filho de Joaida. Era um homem valente de Cabziel, grande em obras. Feriu ele 2 homens de Moabe, desceu numa cova e nela matou um leão. Sujeito, não é matar um leão que está na rua. Hoje você diz: o sujeito está com um helicóptero, jogou bomba lá, matou 300. Não, não é assim não. Não tem negócio de não. No braço. Naquela época, arma de fogo, não tinha arma de fogo, não tinha... Na mão, os homens em cima, ele se desviando e matando, os 300 homens. E aqui, matar um leão dentro da cova. Não é um leão solto, você usa armadilha para ele, não. Cair dentro da cova com ele e matar ele lá dentro. Não é um homem comum. Homem valente. Por isso que quando o Husai aconselhou a Absalão, ele se tremeu, disse: tem razão, não vamos conseguir. É impossível. Davi é realmente uma pessoa muito perigosa. E estas coisas fez Benaia, filho de Joaida, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era ele, junto mas não estava nos 3 lá de cima. Mas não entre os 3 primeiros. Não chegou até os 3 primeiros. E Davi, então, o pôs como guarda. Ele era um dos guardas da sua comitiva. Aí, então, vem a lista dos 30. Azael, que é o irmão de Joabe, o que foi morto logo no começo. Aqui vai ter alguns que já morreram. Tem uma lista enorme de homens valentes aqui. Elanã, por exemplo, que matou o gigante. Nós vimos semana passada, quando o gigante partiu para cima, ele partiu, ia atacar Davi, que Davi já estava meio cansado, e o gigante veio para cima, Elanã passou para cima dele, matou o gigante, e aí vários outros companheiros. Mas lá no final, não foi por acaso que o escritor deixou Urias, o Heteu, por último. Urias foi o homem que Davi matou, e matou com a mão dos inimigos amonitas. Matou para possuir definitivamente a sua esposa.
foi um pecado que deixou Davi com a marca indelével. Mas ele era um dos 30 homens, aqui deu uma lista de 37. Então vamos dizer, ele era um dos 37 homens mais valentes que Davi tinha. Para morrer, esse homem matou muita gente a favor de Davi, para salvar Davi. Deu a vida por ele. Talvez isso tenha se tornado mais caro para ele, porque ele investiu muito nesse homem, o homem investiu muito nele, um homem fiel aos extremos, competente, justo, temente. Com certeza, Deus cobrou mais caro por causa disso, fez o seu acerto. Mas Davi, apesar de tudo, pagou a sua sentença, cumpriu com as suas obrigações, e recebeu a punição que devia, e chegou no final da sua vida com dizer assim: minha casa está em ordem. Deus me perdoou e me abençoou, e eu me levantei outra vez e subi outra vez para o posto onde eu estava, lá em cima. Esses são os valentes de Davi. Então nós vamos ver próxima semana, um texto que, como eu disse, não está na ordem sequenciada da cronologia da história, mas nós vamos ver depois o texto do levantamento do censo, um outro erro que Davi comete, e também o sacrifício lá na casa do Araúna. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, para todos sempre, e todos digam amém. A paz do Senhor.